O subcontinente indiano já é habitado há muito tempo. Antes dos hindus chegarem lá, havia o que a gente chama de civilizações Harappans. Cara, imagina, 5.000 anos atrás, época das pirâmides e tal, onde hoje está a Índia e o Paquistão, tinham cidades inteiras, algumas delas que não tinham muros, ou seja, eram cidades que não faziam guerra e que tinham água encanada, rede de esgoto, 5.000 anos atrás. Caramba! Era esse povo. E essas civilizações muito antigas, a gente sabe muito pouco delas. Porque a escrita delas, o que sobrou foram tabuinhas de argila e a gente não faz ideia do que aquelas escritas significam. E, no entanto, você tem nessas tabuinhas algumas figuras que parecem pessoas meditando, sabe? Se você forçar a imaginação, uma delas é um homem sentado em posição de lótus, assim, e vários animais em volta com 3 chifres. Então, há quem diga, isso aqui já é um culto a Shiva, um dos deuses hindus, o deus do yoga, o deus da dissolução, o deus da consciência, num tempo muito antigo. A gente não sabe. Tem professor de yoga charlatão aí, dizendo que ensina o yoga dessa civilização. Não tem como. Nós estamos falando de 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos atrás. Mas o que acontece? Onde hoje é ali a Anatólia, onde hoje é aqueles quistãos todos, Uzbequistão, Paquistão e tal, surgiu uma civilização chamada Indo-Europeia. Essa civilização indo-europeia é a civilização fundadora da gente, descendentes de europeus, falantes de línguas gregas, latinas e tal. Então, idioma grego, latino, celta, persa e indiano, todos têm uma raiz comum. Dá pra gente até imaginar que tem alguma, né? Quem gosta de pensar sobre isso, que mitos refletem a realidade, que o mito da Torre de Babel tenha lá qualquer fundo de verdade, né? Não como história, tô dizendo como símbolo, né? Então, essa civilização indo-europeia começou a se espalhar. E a parte dessa civilização que foi para o leste, povoou onde hoje é a Pérsia, né, que foi a Babilônia, a Suméria e tal, e foi entrando ali no subcontinente indiano. O que eles tinham, essa civilização indo-europeia? Eles tinham uma língua altamente sofisticada e uma cultura muito beligerante. Eles eram guerreiros, né, que domavam cavalos e tal. Não se sabe se eles invadiram, há discussões assim, será que eles invadiram a Índia ou se eles foram entrando e se miscigenando com os povos de lá? Mais provável é a segunda hipótese, porque era muita gente que já estava morando lá e muita gente que estava entrando. Então eles foram se conversando. Essa civilização indo-europeia, possuidora de uma capacidade linguística muito sofisticada, tinha alguns textos sagrados. Isso eram os Vedas. Então, para o hindu tradicional, os Vedas são uma verdade eterna revelada, assim como a Bíblia, o Corão. Só que diferente da Bíblia, do Corão ou da Torá, não há um profeta dentro do hinduísmo. Há múltiplos, o que eles chamam de rishis. São muitos profetas. Qualquer pessoa que desperta para a verdade vai se tornar uma espécie de canal, vai se tornar uma espécie de portador dessa verdade espiritual, que está sempre em movimento. E esses textos são considerados alguns dos textos mais antigos da humanidade. As primeiras versões escritas do Rig Veda, um desses textos, tem entre 3.500 e 4.000 anos. Mas a gente sabe que eles são bem mais velhos porque esses eram textos decorados de pai para filho e passados por tradição oral. Isso é uma das outras coisas que a gente estava conversando antes de eu entrar, e eu e o Lene, que os indianos mandam muito bem em tecnologia e tal. Porque até hoje eles têm esse hábito de memorizar as coisas com muita profundidade. Cara, eles decoram textos do tamanho desses livros desde criança. Nossa, guardam livros na cabeça. Isso. Muito antes dos Vedas serem escritos, eles eram guardados e passados de pai para filho. E tinha jeito. É muito legal, porque eles tinham um jeito, métrica de recitar. Então, tem uns vídeos, você vê o pai ensinando o filho, que tem gestos de mão, gestos de cabeça. Aí parece que ele tá dirigindo um carro e trocando a marcha, assim, com a cabeça do filhinho. I. Então, porque todos esses gestos vão ajudando a gente a trabalhar a memória. Parênteses. E isso, pedagogicamente falando, sobretudo para uma civilização como a nossa que despreza a memória, a gente não sabe. Você sabe o número da tua mãe ou da tua mulher hoje? Não. A gente não sabe mais. Não sabe mais nada, cara. Antigamente a gente decorava o telefone de todos os amigos da gente, sabia de cor, ia lá. Hoje a gente não sabe. Mas eles, desde sempre, enxergam
no aprendizado pela memória um valor inestimável. E a memória é um dos lugares onde a gente desenvolve o trabalho do autoconhecimento. Então, esses textos, que eram memorizados, passados de pai para filho, de clã para clã, foram se manifestando como o hinduísmo, muitos séculos antes, né?